Vamos falar do Trintinha, Corinthians. vambora. Fausto e Maicon se a situação de ambos para o clássico contra o São Paulo. E depois nós vamos falar de um jogador que é muito importante na história do Corinthians. Mas antes vamos falar do Maicon e do... Hoje o Corinthians atento a esse clássico porque tem Portuguesa mais à frente, mas o imediato é pensar no São Paulo. São Paulo e Corinthians jogam no Morumbi, 6h30 da tarde do próximo domingo. E o Corinthians está com vários problemas nessa posição de volante. Fausto Vera já estava fora, deve estar à disposição do técnico Lázaro para o clássico, não atuou aí nos últimos jogos. E durante o jogo do Corinthians contra o Guarani, o Corinthians perdeu o Maicon, né, sentiu uma fisgada. O Maicon também não estava tão bem assim, mas voltou e sentiu essa fisgada. Sim. E o Cantígio, que entrou no time, também sofreu uma contusão. Então, hoje... Opa! Eu não vou comemorar, Não porque comemorar, seria não. uma deselegância muito grande, mas com toda a frieza necessária que o analista precisa ter, não fará falta. Então, a tendência é que o Corinthians tenha Rony e Duqueiroz. Essa deve ser a formação do meio-campo, com o Renato Augusto, claro. Aí vai saber Romero ou Adson e, óbvio, Roger Guedes e o Yuri Alberto. Essa deve ser a tendência de escalação. Se o Fausto Vera tiver condições, aí é Duqueiroz e Fausto Vera. Tá? Mas se o Fausto não tiver condições, Rony e Duqueiroz Mas tá formam... mais para Duqueiroz, né? O Duqueiroz vai pro jogo. Acho que, digo, tá Pro mais Rony. pro Fausto não jogar do que jogar. Se ele jogar, a gente não sabe quanto tempo ele vai suportar do clássico. Aí tem duas possibilidades. Mas ele é fundamental pro Começa com ele e depois vê até onde vai, ou coloca o Fausto Vera no segundo tempo. Se ele não estiver sentindo mais nada, escala o jogador e vê até onde vai. Com todos em Porque ele condição, é qual é muito- a sua dupla ideal? Fausto Vera e Maicon. E o Duqueiroz não. Duqueiroz, Duqueiroz, pra mim, é banco. Escalando só dois volantes. sim. Pra mim, Na eles condição, são... todo mundo 100%. Aí o meu meio-campo seria Fausto Vera, Maicon e o Renato Augusto. E lá na frente eu colocaria Romero aberto, porque ele taticamente ajuda muito o lateral. Sim. Yuri Alberto, centralizado, e o Guedes na esquerda. Losango com os três não funciona. Maicon Du, Fausto de Você quer primeiro, saber que com o a Renato sua mãe mandou uma Augusto. mensagem para mim dizendo que quando você era pequeno, você falava losangulo. Cala a boca, Flávio Mas Gomes. foi a sua mãe que Não, mandou. minha mãe não mandou nada pra você, ela não fala com ela você. mandou uma mensagem pra mim no Fica Instagram. quieto, Falou fica assim, quieto. fala pro Felipe, que ela chama só de Felipe, né? Não me chama de Felipe. Ela Não, chama ele de chama quê? Felipe... Não, essa é outra ela lá. falou assim, fala pro Felipe Mala. que não é losangulo, é losango. Tá, Tá bom. Losango, tá? E não é asterístico, Exatamente. é asterisco. asterisco. Né? Mas enfim, nesse losangulo ou nesse asterístico, Como é que você estava formando? Quem era o primeiro volante aí? Fausto Du, Maicon e Renato. Com Roger e Yuri Alberto à frente. Perde profundidade, mas ganha em meio campo. O que você prefere? O time Não, com mas 4-3-3, mais Mas ofensivo? o meio-campo tá trabalhando bem, viu, Facinca? Né? E outra, o Renato... Tirar o Romero, no caso, então. É. Tá. Não, é possível. Mas assim, eu acho que o Romero ele faz algo que o Duqueiroz, por exemplo, ou o Maicon e até o Fausto Vera não vão fazer, que é... Até o Duqueiroz até faz um pouquinho. Secretário de lateral. Secretário de lateral e o cara que dá um pouquinho dessa profundidade, porque ele é meio maluco, né? Sim. Ele não tem tanta qualidade, mas ele parte pra cima pra tentar quebrar uma linha ou outra. Eventualmente é possível escalar esse quarteto no meio-campo. Mas eu ainda acho bacana o Guedes abrir pra ponta e o Yuri Alberto também se movimentar bastante. Eu acho que e o Renato tá jogando... O Renato está jogando bem aberto pela ponta, como um meia bem aberto pela ponta. Claro que ele não vai até a linha de fundo, mas ele fecha pelo meio e usa muito bem o pé direito para efetuar chute de longa distância. Então o Renato está fazendo um papel muito bacana, com inversão de jogo para o Fagner e vice-versa. O Fagner também virando o gol. O primeiro Renato- gol do Corinthians é uma Renato belíssima é craque. jogada. A bola vem para o Renato é fora Fagner, da casinha. Fagner vira para o Renato Augusto e o Renato cruza para a área, onde geralmente estão Guedes ou Yuri Alberto. Jogo para 60 mil pessoas no Morumbi, hein? 60 mil pessoas no Morumbi. O Corinthians não tem tido sorte nos últimos anos no Morumbi, não tem conseguido bons resultados, mas há uma confiança muito grande aí para que o Corinthians faça um bom jogo. Uma última do Fausto Vera. O Fausto, perguntado lá nessas últimas horas se está bem, ele falou que não sente mais dores. Então, provavelmente o Fausto Vera inicia o jogo. Será muito importante a presença do Fausto Vera, que foi das últimas contratações do Corinthians, aí contra o Yuri Alberto também, a volta do Maicon.
uma das melhores contratações nos últimos anos feitas Concordo. pelo Corinthians. O Fausto é um grande, Muito bom grande jogador. E vai ficar pouco tempo no Corinthians, hein? Se ficar nessa temporada, no máximo em 24, se jogar o que a gente está projetando aí, dificilmente permanece no timão. Facicani, veja quem vai jogar a Libertadores. Por favor. Atenção. Vamos A lá. foto. Tarararam, tarararam. Num time argentino. Tarararam. Cadê ele? Paulo. Olha lá, quem assinou Nossa com Senhora. o famoso e gigantesco Boa sorte pro Racing. e espetacular Racing, e é mesmo, que é um dos Não, o grandes Racing é times, gigante. demais da Argentina. Paulo Caiu Guerreiro, alguma Facicani, coisa aqui. caiu alguma coisa. Meu microfone Seu caiu. você Esse tá é no- histórico. Sem querer. Então, enquanto você arruma o microfone, Facicani, Não, já arrumou? dá pra falar já. Paulo Guerreiro, 39, é isso? 39 anos. O jogador que fez o gol do título mundial do Corinthians em 2012, esteve nos últimos anos aqui no Brasil, jogando no Internacional e no Avaí. Uma passagem pelo Avaí foi muito apagada, né? Tá agora aí, assinou o contrato com o Racing, Facicani. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, boa sorte pro Racing, né? Nossa, que coisa, que maldade. Que Só coisa isso, mais... porque... Isso, Não, e boa outra sorte. coisa... Desejo boa sorte pro Guerreiro. Já se sabe... Por quê? Por quê? Posso? Por que não tem amor nesse seu coraçãozinho aí? quanto Não, essa ódio, figura... né? Íntia de Racing... Mauro César já se Pereira. sabe. Mauro César Sim, é torcedor então, exato. fanático do Racing. Mauro, já se sabe de uma coisa. Esqueça gol contra o Independiente, tá bom? No Clássico de Avejaneda não tem gol, não Por faz quê? gol. Por quê? Por quê? Porque some em Clássico. O Guerreiro... Pipoqueiro pra jogo grande, ele só viveu daquele jogo contra o Chelsea. O que some em jogo grande é inacreditável. Mas aí ele foi pro Flamengo, Grenal, numa não fez gol em negociação Grenal. gigantesca. Flamengo nunca fez gol no Vasco. Sério? Jogador de jogo pequeno. Tirando, repito, aquele jogo contra o Chelsea, ficou marcado na história, mas vive muito à sombra daquele gol. Dali pra frente, nunca mais foi um jogador que decidiu. Pergunta pro torcedor do Internacional se no Grenal ele decidiu. O Quesada, se ele vier aqui jogar... Cai na Libertadores. Cai no Racing grupo do e Palmeiras. Esquece, não faz gol. E ele Vê a fizer um camisa... gol no Palmeiras, o que vai acontecer? Um Racing Palmeiras? É. Talvez aí ele jogue. Mas aí o Facincani... Não, ele vê a camisa e vai lembrar que ele era ídolo do Corinthians. temos que tomar cuidado. A zaga tem que tomar Ele cuidado. vai usar uma cuidado. camiseta chupa Facincani? Nenhum Vai, cuidado. vai. A natureza vai Cala cuidar. a boca, Facinca. É. Agora, Que mira, o último bobo. grande momento dele foi em 2012, quando ele fez o gol na final no Yokohama Já tem Stadium 10 contra o anos, Chelsea. né? No Flamengo, ele chegou com o status de... Craque de E ídolo. realmente o Flamengo fez um grande negócio, um negócio com muito dinheiro envolvido, e no Flamengo ele não virou. Se você fizer uma enquete com a torcida do Flamengo... Não deixou não, saudades. não, não. Zero. E aí você destacou Havaí, 10 jogos, vergonhosamente... nenhum gol. Uma piada. Nada. No Internacional também mal. Aí no Internacional teve o problema de se envolver lá com a questão do doping. Teve um e caso quase o de tirou da doping, Copa de é verdade. 2018, né? Não, doping no Flamengo. O doping foi no Flamengo? Foi no Flamengo, Foi no foi Flamengo, tá. O Inter Não, mas foi depois o posterior a negócio No ainda... Inter ele se machucou. Mas depois continuou rolando ainda. Ah, ele sim, ele sim, continuou sim, sim, respondendo, sim, né? sim. Que ano que ele foi pro Internacional? 2019. Então, aí que ele recebeu a permissão para jogar a Copa do Mundo. Quantos gols ele fez no Grêmio, o Facincani? Nenhum? Zero? Nos clássicos do Rio também não foi lá grande coisa, né? Mas assim, o Guerreiro, gente, no Corinthians... É só essa final aí, hein? Não, é verdade, cara. Não vamos falar a verdade? Não, mais nada do que isso, Flavinho. Um ou outro jogo, não foi assim... O que mais ele ganhou no Corinthians, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro lá e tal, mas muito pouco. Da Libertadores, Muito pouco. ele tava no elenco já? Tava, né? Em 2012? Não, Não, ele veio ele tava, depois. ele Ele chegou veio pra depois. vaga do Liedson. Ele chegou pro verdade, Mundial, é verdade, porque tinha aquela história, né? A Libertadores acabava no meio do ano e aí o Mundial era Sim, depois de aí ele 10 chegou. meses. E aí ó. depois, no início de 2013, chegam Pato um pouquinho depois. Pato, Ó, Renato Augusto chegou e Gil. Foram os caras contratados. aqui tem um companheiro nosso, conhecido como... Como é que era aquele personagem ali? O nome desse personagem, como é que era lá? Urubu Infiltrado? Não, tinha um outro nome dele. Conselheiro Miranda. Conselheiro Miranda. O Conselheiro malvadão O do Rio malvadão de Janeiro. do Meyer. Conselheiro Miranda, que é esse cara aqui. Perguntei. Paolo no Racing. Ele é torcedor do Flamengo fervoroso, né? Descascou. Paolo no Racing. E aí? Opinião
do Conselheiro Miranda será lida ao vivo. Ele não fará gol no Independente, fato. A mesmíssima opinião. Bom, registramos aí a chegada do Paulo Guerreiro ao Racing da Argentina e vai jogar a Libertadores. Pode ser que enfrente algum time brasileiro aí.